A contratação de Gonzalo Plata pelo mais querido Brasil, atacante equatoriano de 23 anos, ponta direita, será uma baita contratação, Henrique. Vou falar para vocês sobre isso. Separei os números do atleta aqui para trazer para vocês. Eu vou falar uma coisa, hein? O Flamengo pode estar fazendo uma baita contratação, sim. O Flamengo já tem negociações avançadas. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Vamos falar também sobre a situação ainda de Claudinho. O Flamengo não desiste. O Flamengo vai manter a proposta por Claudinho até o último dia da janela. Essa é a informação que temos, inclusive foi trazida no UOL Sport. Situação envolvendo o Wesley. Nova proposta por Wesley, que gira em torno de quase 100 milhões de reais. Mas, Henrique, por que o Flamengo não aceita vender o Wesley? Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Essa nova proposta pelo lateral direito, o Wesley, que tem multa rescisória de mais de 1 bilhão de reais. É isso mesmo, 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Situação envolvendo seleção brasileira, 3 atletas do Flamengo na mira de Dorival Júnior. Situação também envolvendo o jogo de amanhã, novidades, desfalques. O Flamengo tem 2 desfalques suspensos, jogadores que estão fora desse jogo para o técnico Tite amanhã, preparando a equipe nesse exato momento para enfrentar o Palmeiras novamente. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixe teu like marutaço nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar trazendo aqui para vocês, né, sobre a preparação do Flamengo para esse jogo de amanhã. É mais uma decisão, mais um jogo importantíssimo para o mais querido Brasil. Amanhã, o técnico Tite não vai poder contar com Bruno Henrique e Davi Luiz. O atacante Bruno Henrique, além de estar suspenso contra o Palmeiras amanhã pelo Brasileirão, Bruno Henrique também está fora na quinta-feira contra o Bolívar. O jogador está suspenso tanto no Brasileirão como também na Libertadores da América. Davi Luiz fica de fora amanhã também pelo 3º cartão amarelo. Bruno Henrique e Davi Luiz são os desfalques que o Tite tem para esse jogo contra o Palmeiras amanhã e na quinta-feira Bruno Henrique contra o Bolívar. O técnico Tite está finalizando nesse exato momento no CT do Ninho do Urubu o último treino em preparação para esse jogo contra o Palmeiras amanhã às 4 horas da tarde no Maracanã pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tite já definiu basicamente a provável escalação para esse jogo. O Tite ainda vai realmente, né, fazer aquela refinada, eu posso falar assim, passar aquele pente fino e definir a escalação final. Mas pelo que o Tite trabalhou desde a última quinta-feira até hoje, o Tite realmente desenhou o time da seguinte forma: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz de volta, de la Cruz de volta, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Como eu já mencionei para vocês, é um time que vem sendo desenhado pelo técnico Tite, mas hoje o Tite vai definir para valer. Pode que ele entre ali com o Varela no lugar do Wesley, ou Alan no lugar de Nicolás de la Cruz, que vem de recuperação, mas a princípio o Wesley e Alan estão aí cotados para esse jogo de amanhã como titular para enfrentar o Palmeiras pela 22ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo é o segundo colocado com 40 pontos, Botafogo é o primeiro com 43, logo depois vem o Fortaleza com 39 e o Palmeiras na 4ª colocação, nesse exato momento, com 37 pontos. Amanhã terá aí algumas preocupações, principalmente nos bastidores do Flamengo, como eu já vinha falando aqui para vocês, sobre a arbitragem, né? Apesar de muitas reclamações nos últimos 2 jogos que Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil, a CBF escalou um árbitro para lá de polêmico para a partida de amanhã. E ontem a federação
de Futebol do Estado do Rio de Janeiro detonou a arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. A entidade carioca sugere uma reunião com os clubes após repetidos problemas. E olha só o que a FEG soltou. Toda a rodada temos repetidos problemas de arbitragem, que já se tornaram motivo de chacotas. Ultrapassaram há muito o chamado choro de perdedor, para cada vez mais fazer crescer o descrédito, a dúvida, a incerteza da competência. Olha só, a FEG, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, soltou essa aí, detonando, na verdade, a arbitragem, né, em conjunto com a CBF, porque a CBF precisa também entrar em um bom senso e saber escolher o árbitro realmente mais qualificado, mais preparado. Não, qualificado tudo bem, todos eles são, mas preparado para um jogo como a decisão, por exemplo, das oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, que foram aí ambas as partidas, tanto com o Braulio da Silva Machado, como também com o Daronco. Aconteceu os inúmeros erros nessa partida. Amanhã, o Wilton Pereira Sampaio estará apitando o jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Mais um árbitro polêmico. Essa é a realidade. Mas enfim, vamos torcer para que dê tudo certo, para que ele não venha interferir no resultado da partida. Que seja um jogo limpo, bonito e que vença o melhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Bom, mudando de assunto aqui, falando ainda sobre, né, a Confederação Brasileira de Futebol, o técnico Dorival Júnior está de olho em 3 jogadores do Flamengo para a próxima convocação: Fabrício, Bruno, Gerson e Pedro. De acordo com as informações do jornalista Caio Mota, os próximos compromissos da seleção estão marcados para o início de setembro, no dia 6 contra o Equador, em Curitiba, e no dia 10 contra o Paraguai, em Assunção. Como o Flamengo não disputará nenhuma partida nesse período, a equipe não terá desfalques durante essa data FIFA. Tá aí Pedro, Gerson e Fabrício Bruno no radar do técnico Dorival Júnior. Se falando agora sobre mercado da bola, o Flamengo recebeu uma nova proposta para vender o lateral direito Wesley. Garoto Wesley, 21 anos, está aí aos olhares de alguns clubes do velho continente, também da América do Sul, não só do Brasil, mas também em alguns clubes da América do Sul. E o Flamengo agora recebeu uma proposta de 16 milhões de euros pelo lateral direito Wesley de um clube europeu. Entretanto, o Flamengo deve recusar essa proposta. Vale lembrar que o Wesley tem uma multa de 200 milhões de euros. Multa rescisória de Wesley é de 200 milhões de euros. Um total hoje na cotação atual, meus amigos, de mais de 1 bilhão de reais. Tá, tudo bem. O Flamengo não vai vender o Wesley por 1 bilhão de reais. A não ser que seja uma loucura, nossa, né? Mas é uma multa que o clube bota ali para se resguardar, né? E conseguir uma grana um pouco melhor pela venda do tal atleta. O que está acontecendo com o Wesley, por exemplo. Mas o Flamengo vê em Wesley uma grande promessa para o futebol rubro-negro. O Flamengo já recusou de 3 a 4 propostas por Wesley. E agora, de acordo com as informações, o Flamengo recebe mais uma proposta milionária. 16 milhões de euros. Na cotação atual hoje, vai para 96 milhões de reais. Vale lembrar que o clube que foi realmente que fez essa proposta ao Flamengo não teve nome revelado. Mas o que vocês acham, nação? 96 milhões de reais por Wesley. Você acha que realmente seria o ideal? O Flamengo venderia ou não venderia, você sendo a diretoria rubro-negra? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora e continuando falando sobre mercado da bola, o Flamengo encaminha a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata, jogador que está no Al Sadd do Catar,
com quem tem contrato até o meado do ano de 2028, o Flamengo mira a contratação desse atleta para reforçar a equipe principal do técnico Tite. Ontem eu trouxe um pouco sobre essa informação, no momento inicial como está acontecendo, e agora o negócio parece ganhar corpo, o negócio começa a avançar. O Flamengo toma a dianteira, inclusive ultrapassando Vasco e Corinthians, que também são clubes interessados na contratação do atacante Gonzalo Plata, equatoriano que figurou na sua seleção do Equador na última Copa do Mundo, agora de 2022. Eu separei alguns dados aqui, né, dos últimos jogos do Gonzalo Plata no Al-Sadd, e são números surpreendentes. Eu posso falar aqui para vocês, se caso realmente o Flamengo consiga contratar o atacante, o Flamengo estará fazendo uma baita contratação. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos já aqui trazer primeiramente os dados do atleta. Olha só, foram 21 jogos agora, nessa temporada, agora na última temporada, 21 jogos, 8 gols, 6 assistências, 119 minutos em campo para participar de gol, 49 finalizações, 20 no gol, 39 passes decisivos, 11 grandes chances criadas e 48 dribles certos. Tá aí os dados de Gonzalo Plata, jogador que o Flamengo avança para contratar, ponta direita, 23 anos, para reforçar a equipe do técnico Tite. Vale lembrar que o rubro-negro tem o Corinthians como principal concorrente, além do Vasco, que era outro interessado, mas o Vasco deu aquela freada, né? Deu com o pé atrás. O clube paulista chegou a oferecer 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais pelo jogador. Gonzalo Plata foi destaque na Star Liga dessa última temporada. Tá aí os números do atacante, 55 milhões de reais, 23 anos. Vou falar para vocês, e vale, tá, gente? Vale porque seria uma baita contratação. Se o Flamengo chegar ali com 11, 12 milhões, o Flamengo acerta a contratação do jogador. O que vocês acham? Realmente, ou talvez também depende do desejo do atleta. Mesmo que o clube, né, catarim, o Al-Sadd do Catar, aceite negociar Gonzalo Plata por 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais hoje, na cotação atual, o Flamengo, chegando com essa proposta, dependendo do desejo do jogador, a escolha do atleta, claro que poderia favorecer muito, né, pesar muito para o Flamengo fechar a contratação. Mas bom, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo segue negociando essa contratação, tá? E é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Pra gente encerrar aqui, eu peço desculpa a vocês, né? Pelo amor de Deus, mas eu quero falar aqui uma informação que foi trazida lá no O Esporte sobre Claudinho. Olha só o que o Esporte trouxe aqui. Flamengo trata Claudinho como impossível, mas pretende manter a possibilidade aberta até o fechamento da janela no dia 2 de setembro. A direção acredita que manter a proposta é uma forma de ser justo e valorizar o esforço feito pelo meia para que a contratação aconteça. Os contatos entre as partes são constantes. O jogador e os empresários têm feito a movimentação para que a compra saia, mas vê o Zenit irredutível. A insistência no nome se dá pelo entendimento de ser difícil encontrar um atleta com essas características e disposto a retornar ao Brasil. O Flamengo continuará conversando até quando entender ser pertinente e acredita que precisa ter calma. Ou seja, essa calma, né, finalizando aqui a matéria do Esporte sobre Flamengo, Claudinho, eu já falei sobre isso. Essa calma do Flamengo, no caso, é uma calma que a gente já sabe no que vai dar, né? O jogador quer vir muito. O Flamengo mantém a proposta justamente para valorizar o esforço que o atleta está fazendo em vir para o Flamengo. Bom, mas se o Flamengo não se movimentar, né, e tentar ao menos chegar perto do que os russos querem, até mesmo na forma de pagamento, que os russos querem receber em 3 parcelas,
vai ser difícil, gente. Vai ser difícil, vai continuar sendo difícil. A janela se fecha no próximo dia 2 e vamos ver o que deve acontecer. Mas o que você acha? O Flamengo deve ou não deve aí deixar para lá esse negócio de Claudinho? Eu até entendo nesse exato momento o lado do Flamengo, porque o Claudinho quer muito vir para o Flamengo. Isso aí ele não esconde mais ninguém. Tá parecendo, sabe o quê? A negociação que o Flamengo estava por Léo Ortiz, junto ao Red Bull Bragantino. O Léo Ortiz querendo vir muito para o Flamengo, recusou a renovação do Red Bull. A mesma coisa Claudinho está fazendo agora. Claudinho quer vir muito para o Flamengo. Então, se o Flamengo não chegar perto, próximo, ou talvez ao que o Zenit quer, não vai dar. Então, vamos ver o que deve acontecer. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. E eu admiro muito, realmente, né, a força de vontade do Claudinho, o esforço que ele está fazendo para vir para o Flamengo. Só que os russos pedem acima do que o Flamengo pretende pagar e fica complicada a situação. Então vamos ver o que deve acontecer. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Seguir essa preparação para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, que é mais uma decisão. Essa é a realidade. É mais uma decisão no Maracanã. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.